Oi pessoal, é com muito prazer que eu apresento para vocês esse curso, Os Recheios que Mudaram a Minha Vida. Porque de fato esses recheios assim, mudaram a minha vida da água para o vinho. Todas as dúvidas que eu tinha ao longo de anos de conhecimento eu vou passar para vocês aqui agora nesse conteúdo desse curso. Tá? Então, antes da gente entrar no conteúdo do curso, essa aula já vai ter o primeiro recheio, mas eu acho interessante a gente fazer esse bate-papo para vocês me conhecerem, saber quem é o Clay Santana, que vocês conhecem aqui no YouTube. Bom, gente, a minha história na confeitaria vem de muito tempo atrás. Eu comecei na confeitaria muito cedo. Desde criança, eu sempre fui apaixonado, encantado por esse universo que é a confeitaria. Só que eu sempre olhava bolos na internet, Instagram. Na época eu nem usava Instagram, né? Mas YouTube, Google. E eu olhava aqueles bolos tão perfeitos e eu achava que pra mim era impossível de um dia eu conseguir fazer um bolo daquele. Mas aí, gente, eu cresci com a minha avó não fazia bolo, então por isso mais despertou essa paixão em mim, essa curiosidade de querer fazer, de ter alguém ali na família que faz. E aí desde então eu comecei a fazer os meus bolinhos. Fazia bolo de massa pronta, porque gente, eu não conseguia fazer um bolo de farinha de trigo, uma massa, eu só fazia massa pronta. Conseguia decorar com todas as minhas dificuldades, decorava na época com emulsificante, mas fazer uma massa eu não acertava de jeito nenhum. Poderia estar lá escrito, essa é impossível de dar errado, comigo dava errado. E aí, gente, anos se passaram, eu comecei na confeitaria, quando eu despertei na confeitaria foi muito cedo, com 10 anos. Aí quando eu fiz uns 15 anos, a minha tia teve uma filha, e eu fiquei encarregado de fazer todos os bolos necessários dela. Então isso pra mim era magnífico. O bolo, claro, eu não tenho foto, porque há muito tempo atrás, acho que eu nem tinha celular ainda. Mas o bolo ficava feio, tinha todo um perrengue por trás. Mas aí foi aí que foi alimentando o meu desejo pela confeitaria. Desde então, comecei a fazer bolos para a família. Então, qualquer oportunidade que tinha para fazer um bolo para a família, opa, eu tô ali. Qualquer oportunidade que tava para fazer um bolo para a família, não cobrava nada. Pegava somente os ingredientes e fazia, é a minha paixão, né? Então, eu não comercializava, só fazia para a família e eu aproveitava para treinar a minha habilidade. Isso é importante. E aí a gente comecei a fui fazendo bolo, até então não comercializava, não vendia, por quê? Porque eu fazia de massa pronta. Então na minha cabeça não é interessante você vender um bolo de massa pronta, porque quando o teu cliente ele vai comprar, ele não espera um bolo de massa pronta, por exemplo, ele espera uma coisa artesanal, uma coisa que tu fez. Então por essa razão eu não vendia. Até um dia, conheci a minha esposa hoje, né, e aí no aniversário dela, eu fiz um bolo. Fiz um bolo de aniversário pra gente comemorar, levei pra empresa, etc. E aí a minha cunhada viu, nossa, Cleiton, que bolo lindo que eu não sei. Gente, bolo horrível. Se eu achar a foto do bolo, eu vou deixar passando aqui pra vocês. Ela se encantou pelo bolo. E aí quando ela comeu o bolo e gostou, era de massa pronta, eu fazia a massa de massa pronta, né? Redundante. Eu fazia de massa pronta e o recheio eu fazia comum. E aí, gente, quando pensa que não, Cleiton, isso foi em janeiro. Quando foi, ela falou, então você vai fazer o bolo da minha filha, o aniversário da filha dela, e ela ia comemorar em novembro, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, de janeiro para novembro eu não dormi mais. Preocupado, eu falei, meu Deus, tem um bolo pra fazer, uma encomenda que não sei o quê. Aí eu pensei muito em desistir, falei, não vou fazer. Se aproximou do dia, ela começou a mandar inspirações, bolos de andar. Falei, olha, bolo de andar assim, né? Começando agora. E até então eu só conseguia fazer bolo retangular. Tinha uma dificuldade imensa para fazer bolo redondo. Eu acho que também é uma das dificuldades de muita gente. Mas eu vou explicar isso pra vocês. E aí, gente, certa feita, chegou a semana da festa. A Cleiton quer um bolo assim, assado, massa de chocolate, recheio de chocolate. E aí começaram, gente, testes intensivos de 10 de janeiro até novembro. Nenhuma massa minha deu certo. No fim das contas, acabei optando por fazer uma massa pronta, comprar uma massa pronta de boa qualidade, né? Expliquei pra ela a situação, ela não, Cleiton, tranquilo. Fiz esse bolo, e aí eu vou deixar a foto aqui, foi assim, a minha primeira encomenda, assim, pra uma pessoa de fora, né, digamos assim. E aí fiz o bolo, vou deixar aqui passando pra vocês, e aí entreguei esse bolo. Na festa, gente, todo mundo amou. E aí começou. Uma pessoa comeu o bolo na festa da filha da minha cunhada, e aí já vieram outras encomendas. Desde então, esse primeiro bolo foi de massa pronta. E eu falei, não, gente, eu preciso fazer uma massa. Eu não posso comercializar isso. Como era pra minha família, né, por mais que ela tenha pagado, eu expliquei a situação, tranquilo. Mas pra eu comercializar pra uma outra pessoa, eu preciso fazer a massa. E aí, gente, foram testes intensivos, até que eu consegui trabalhar com uma massa. Minha massa deu certo. Na época eu trabalhava com a massa amanteigada. Mas aí eu falei, não, massa amanteigada eu quero aprender outra massa. E aí, gente, depois de testes, consegui chegar
na minha massa que eu trabalho hoje, que é a massa Pandeló, o Pandeló do Clay, que é uma massa minha. E aí, perfeito, consegui chegar na massa, e aí desde então, graças a Deus, Deus tem abençoado muito, todo mundo gosta, todo mundo que come elogia, fala de todas as características do bolo. Primeiro ponto, consegui acertar a massa. E aí vem o meu vilão, que é o conteúdo desse curso. Gente, eu tinha uma dificuldade imensa com recheio. Resolvi a situação da massa, consegui chegar no consenso de uma massa, fui pro recheio. O recheio não dava certo. Eu tinha dois problemas. Ou eu deixava o meu recheio duro demais, que às vezes ficava um chiclete, ou ele ficava mole demais e aí ele derramava no bolo. Já aconteceu diversas vezes. No começo eu fazia muita blindagem. A maioria dos meus bolos, se tiver algum cliente assistindo isso aqui, pode ter certeza que você já comeu um bolo meu com blindagem. E quando era assim, gente, eu não cobrava, porque eu fazia o bolo, a pessoa confiava em mim, e quando eu começava a decorar o bolo, eu via que ele tava meio pendendo pra lá e pra cá, aí sim eu fazia uma blindagem, só que eu não cobrava do meu cliente, porque a imprudência foi minha. Eu falei, não, gente, isso tá errado. Só que onde estava o meu principal erro? Eu fazia o meu recheio, pegava o meu recheio quente, colocava para descansar, tacava na geladeira. Sem necessidade às vezes. Tacava na geladeira, o recheio ficava lá. O recheio, então, ele pegava a temperatura da geladeira, aí depois eu tirava ele da geladeira para poder prensar o meu bolo, então ele era exposto a uma outra temperatura, eu mexia ele e colocava no bolo para ele ir para a geladeira de novo. Isso perdia completamente a estabilidade do meu recheio. E aí era onde eu não entendia. Eu falava, cara, o meu recheio ficou completamente estabilizado, tá no ponto correto, que o ponto correto do recheio, isso falando de um brigadeiro ou cremes, é quando você levanta a espátula e ele cai em blocos. E eu falei, tava no ponto correto, e por que tá derramando? Exatamente isso. Claro que existem situações que a gente está com muita encomenda, com muito avexado, dá pra gente colocar o recheio na geladeira um pouco para ele descansar um pouco, não para ele pegar totalmente a umidade da geladeira. Isso aí já não pode. Então, gente, aí começou outra intensiva de teste. Falei, eu não posso ficar fazendo blindagem em todos os meus bolos sem repassar esse custo para o meu cliente. E se eu repassar o custo para o meu cliente, cara, não, porque blindagem é caro, chocolate, então ia agregar um valor muito maior no bolo. Embora o bolo vale, é difícil do cliente entender isso. Porque o bolo do Clay tá com uma diferença tão grande, eu que no começo estava começando, não sabia nada, tá com uma diferença tão grande de outras pessoas. Aí eu explicava, é blindagem, mas não tinha necessidade de blindagem. Hoje eu faço bolo de 3 andares, 3, 4, 5 andares sem blindagem. Então eu tive que começar a estudar isso. E foi aí onde começou testes intensivos de recheio. E eu cheguei nos módulos que eu vou explicar para vocês hoje com esse curso. E foi aí onde eu cheguei nesse curso para vocês. Porque eu sei, gente, que é difícil. Claro que a gente encontra muito conteúdo no YouTube, mas a minha ideia é juntar toda essa bagagem de conhecimento para te ajudar. A você que está começando agora na confeitaria, ou você talvez que trabalha na confeitaria e está tendo esses pequenos problemas com recheio, eu vou te ajudar da melhor forma possível. Ah, Cleiton, então o curso ele é gratuito, então é para ser desvalorizado? Não, gente, pelo contrário. Eu poderia muito bem investir muito mais no curso, colocar o curso para venda, porque o curso ele vale, o conteúdo ele vale, mas eu entendo. Lá atrás eu estive começando. Lá atrás eu comecei assim como você que está começando agora, e eu sei como é difícil a gente reservar um dinheiro pra gente investir. Beleza, talvez para alguns você pode... Ah, não, cara, mas é um investimento, isso vai agregar na tua carreira. Mas é difícil, gente, entender. Então, pensando num conjunto total, eu resolvi compartilhar esse conteúdo com vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, que vai tirar suas dúvidas. E também, gente, não custa nada, né? Uma mão lava a outra. Então, se esse conteúdo tá te abençoando de alguma forma, compartilha com a pessoa que tá passando pela mesma situação semelhante. Se inscreve no canal, deixa o like, porque isso vai estar me ajudando da mesma forma que eu estou abençoando a tua vida. Então, gente, é isso, tá? O que eu quis resumir para vocês é basicamente isso. Então, agora nós vamos, gente, dar oficialmente o start na nossa primeira aula. Se você ainda não me segue no Instagram, dá uma passadinha no Instagram, porque eu estou atualizando tudo. O cronograma do curso, inclusive, está todo no Instagram. Mas eu vou deixar para vocês aqui no bloco de notas, na descrição do vídeo, com todo o cronograma. Essa primeira aula vai ser um doce de leite. Sim, quando o cliente chega, bolo com doce de leite, gente, é tradicional. Massa branca, seja Pandeló, chiffon, amanteigada, enfim. Massa branca, recheio de doce de leite. É um bolo padrão. É um recheio que você, na sua confeitaria, você precisa saber esse recheio. E aí é onde entra o grande X da questão. Quando o cliente chega para mim, Cleiton, eu preciso de um bolo de doce de leite, meu Deus. Doce de leite.
Porque, repito lá o que eu falei no começo. Doce de leite, eu poderia muito bem comprar um doce de leite industrializado e colocar no meu bolo, mas, cara, se o teu cliente está comprando contigo, ele não quer algo industrializado. E aí é onde você vai se destacar, onde você vai ser o diferencial. O industrializado de uma marca X, você vai encontrar em qualquer lugar. Qualquer esquina você vai encontrar, sem falar marcas. Uma marca X você vai encontrar em qualquer lugar. O teu artesanal, ninguém vai fazer igual. Porque embora eu vou compartilhar com você a minha receita, mas cada um tem o seu jeitinho especial de fazer. Você pode fazer adaptações, fazer do seu jeito. Então é isso que você tem que ter em mente, seu diferencial do mercado. E aí, gente, eu ficava, meu Deus, doce de leite, como fazer? Assisti várias aulas no YouTube, inclusive até alguns cursos. E aí, cozinhar, a melhor forma que eu encontrei no começo era cozinhar o doce de leite, cozinhar a lata de leite moça, tem que ser moça, por conta do sabor, eu acho melhor, eu trabalho com moça para essa ocasião, e colocar direto no bolo. Porém, gente, a principal característica do doce de leite é ele ser extremamente doce. Isso, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque fica aquela coisa... Ninguém gosta de uma coisa... Você comer um bolo e já dá aquela sede de... Eita, a dicção tá péssima. Você comer um bolo já dá aquela sede imediata. Não é isso que a gente quer passar para os nossos clientes. E aí eu desenvolvi o meu jeitinho de fazer o recheio de doce de leite, que hoje é o que encanta, o que fascina os meus clientes. Inclusive, gente, esse recheio de doce de leite você vai poder combinar com qualquer coisa. Você pode combinar ele com abacaxi, é um clássico, doce de leite com abacaxi, doce de leite com coco, doce de leite com ameixa, é divino, doce de leite com maracujá. Então o que eu vou te passar, e a ideia desse curso inteiro é te passar recheios base, onde com um recheio você vai conseguir fazer uma infinidade de combinações e criações a partir desse recheio. Então chega de falar, porque eu falo demais, eu desligo o disjuntor aqui, se vocês deixarem eu vou pra amanhã falando. Então, gente, vem comigo que esse conteúdo tá incrível. Então vamos lá, gente. Para essa receita você vai precisar de uma lata de leite moça. Eu acho interessante usar moça por conta do sabor. E uma caixinha de creme de leite. Na panela de pressão, você coloca a sua lata de leite moça para cozinhar. Isso por aproximadamente entre 30 a 45 minutos, tá? Na própria embalagem do leite moça, vai ter as informações e tempo de cozimento para cada preparo, tá? Para chegar nessa cor aí, eu deixei mais ou menos 40 minutos. Então, depois que a lata cozinhou, você vai desligar a sua panela de pressão, deixar a lata lá em cima da pia esfriar, porque se você abrir ela quente, ela vai explodir na tua cara. Deixa ela esfriar e agora você vem colocando na panela. Pega todo o conteúdo da lata, despeja dentro da panela, tá? Porque o que a gente vai fazer é basicamente um brigadeiro de doce de leite. Que a gente vai quebrar o doce agregando creme de leite nessa receita. Porque, como eu falei pra vocês lá atrás, se a gente colocar só o doce de leite puro, fica muito enjoativo. E a característica principal do meu doce de leite é ele não ser enjoativo. E é isso que encanta os meus clientes. Agora, basta dar uma mexidinha, tá? Nesse primeiro momento, ele não vai misturar muito bem. Porque o leite condensado, o doce de leite, ele tá pastoso, então ele não vai misturar com uma facilidade tão grande. Caso você queira para misturar mais rápido, isso é opcional. Normalmente eu não faço, tá? Você pode pegar a sua batedeira, a batedeira manual, sem ser a planetária, e liga aí na panela, que aí ele vai misturar com uma facilidade imensa. Mas aí eu não faço isso, porque senão vai destruir o esmalte da minha panela. Mas, gente, vamos lá. Já liguei o fogo. Como eu tô fazendo uma única receita, tô mexendo ele em fogo alto mesmo, tá, gente? E aí entra o grande pulo. Se você for fazer uma receita, até no máximo 2, dá pra você mexer sim em fogo alto, porque agiliza o teu processo. Só que aí o pulo do gato você não vai... Eu tô até cronometrando pra mostrar pra vocês em quanto tempo ficou pronta essa parte de mexer no fogo. Então, você não vai mexer o seu recheio como se fosse um mingau, fazendo círculo no meio. Não. Você vai raspar dos lados, raspa no fundo. Raspa dos lados, raspa no fundo. O vídeo tá acelerado, mas esse processo eu realmente faço rápido, porque você não pode dar tempo do recheio queimar. Se você não tem essa habilidade, experimente fazer em fogo médio para baixo, tá? Eu faço fogo alto porque é pra gente ganhar tempo. E aí você vai mexendo. Raspa as laterais, raspa o fundo. Gente, essa dica é para qualquer recheio cozido que você for fazer.
Principalmente recheios brancos, tá? Você mexendo dessa forma, o teu recheio jamais ele vai empelotar, jamais ele vai grudar. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o fundo da panela. E aí eu tô mostrando pra vocês, ó, ele está quase no ponto. Eu levantei o meu recheio, ele tá caindo em bloco, mas eu vou deixar ele mais um pouquinho, que ele tem que cair em blocos da espátula. Não é, Cal? Tá vendo? Eu levanto ele, ele vai... Gente, minha voz tá de taquara rachada porque eu tô um pouco gripado, tá? Então perdoe essa voz de taquara. Mas ó, olha o ponto, tá vendo? Eu vou levantar o meu recheio, ele vai cair em pedaços e não vai se misturar embaixo. E olha em quanto tempo ficou pronto. Uma receita, tá, gente? E aí eu venho, coloco no refratário, tá? Isso aí no pote que você quiser. Coloca, reserva o teu recheio no pote e presta atenção no fundo da panela. Ó, tá vendo? Não gruda de jeito nenhum. Agora, se eu tivesse mexendo como um mingau, certeza que ia grudar. E a dica de milhões, gente, tenha uma espátula de silicone dessa em casa. Essa espátula aí é baratinha, 10, 15 reais dependendo da região. Ela é perfeita para fazer recheios. Agora eu coloco um plástico em contato, tá? Aquele plástico de colocar verdura, eu compro aquelas bobinas. E, gente, olha o resultado desse recheio. Outra dica, foi o que eu expliquei pra vocês no começo. Eu fiz esse recheio, gente, à noite. Isso já eram as 11 horas da noite. Fiz o meu recheio à noite, deixei ele descansando fora da geladeira. Se você tem essa versatilidade de fazer o teu recheio um dia antes de prensar um bolo, faça. Isso vai garantir muito mais estabilidade, muito mais estrutura para o teu recheio. Então, sempre quando eu tenho um tempo, porque às vezes a gente pega umas encomendas de última hora, né? Por mais que a gente fala que a gente não vai pegar, a gente pega porque a gente não resiste. Mas aí, quando é uma encomenda programada, o que eu faço? Se o meu bolo é pro sábado, então o que eu faço? Na quinta-feira à noite, eu faço o meu recheio, isso à noite, bem tarde mesmo, deixo o meu recheio descansando fora da geladeira o dia inteiro. Quando for na sexta-feira, tardezinha pra noite, que o recheio estiver bem descansado, eu venho, prenso meu bolo. Aí eu prenso meu bolo, levo ele pra geladeira, ele vai descansar às 8 horas que é necessário descansar. E no sábado eu decoro pro meu cliente. Isso vai agregar muito mais sabor pro teu bolo, sem sombra de dúvidas, porque o bolo de um dia pro outro ele é melhor. E a gente precisa ter esse tempo de descanso, tanto entre o recheio, quanto em um bolo depois de prensado. Ele precisa descansar no mínimo 8 horas. Repito pra vocês, quando eu estou com muita pressa, quando eu pego encomenda de última hora, o que eu faço? Eu preciso fazer tudo em um dia só. Eu mexo meu recheio, levo ele pra geladeira, ainda quente, ou até mesmo no freezer. Só que aí é o segredo, você não vai deixar o teu recheio pegar toda a umidade da geladeira, ele ficar completamente frio, porque isso aí vai perder a instabilidade do teu recheio. Então eu deixo ele dar uma mornada. Quando ele estiver morno, eu venho para esse meu bolo com ele morno. Não tem problema prensar o bolo com o recheio morno. O que não pode é prensar o bolo com a massa morna. Mas o recheio não tem problema nenhum. E olha, gente, esse recheio. Olha a massa também. Mas olha a textura desse recheio, o brilho. E pode ter certeza que o sabor desse recheio é incrível. Gente, bom. A primeira aula foi essa. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se essa aula te ajudou de alguma forma, curte, comenta. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou responder vocês na medida do possível, tá, gente? Na verdade, acabou sendo uma aulinha também sobre prensar o bolo, né? Muito obrigado por você ter assistido até aqui e fique ligadinho, porque a próxima aula tem mousse e tá incrível. Gente, até a próxima aula.